Alô, muito boa tarde, Anderson do canal Teologia Puritana Explicada. E estamos tratando dessa obra grandiosa do Dr. Joel Bick e Mark Jones, onde ela trata sobre a teologia puritana, uma teologia profunda. Digo para você que ela tem uma profundidade tão vasta que para um leigo entender essas doutrinas, ler, conhecer essa obra dos puritanos, essas definições, para quem já conhece a teologia reformada e sabe a importância dela, o diferencial dela, a profundidade dela, vai perceber que vale a pena a pessoa assistir algumas aulas comigo aí. Eu quero dar um rápido testemunho aqui. Eu lembro uma época em que, quando eu era membro de uma igreja pentecostal, né, os irmãos, do qual eu tenho tanto carinho, os irmãos pentecostais da Assembleia de Deus, uma vez eu, em uma dúvida sobre algumas contradições, sobre comentário bíblico, sabe? Eu perguntei para o meu pastor na época, um homem de Deus, um homem muito experiente, um homem que tem uma vida devocional a Deus, e hoje a gente vê o progresso no seu ministério aí, na comunidade que ele administra ali e conduz, né, para a glória de Deus. Eu perguntei para ele, pastor, tem esses 3 pontos aqui, qual que eu devo dar mais credibilidade? Aí ele falou, quais pontos? Aí eu falei, e dentro desses pontos tinha uma questão sobre a Bíblia de Estudo de Genebra, né? Que ali é conteúdo reformado. Aí ele falou, não, pode ir pela Bíblia de Estudo de Genebra, os reverendos, entendeu? Então, assim, mesmo o pastor sendo um pastor pentecostal, um pastor de linha arminiana, né? Ali, né? Mesmo assim, ele já sabia a viabilidade, ele já sabia a profundidade, a seriedade que a teologia reformada, a teologia puritana, ela tem, né? E estava à frente de muitas outras teologias aí contemporâneas, né? Essa teologia é século XV, XVI e que tem referência aos pais da igreja. Então, assim, aqui é só para alçar a relevância dessa teologia, porque eu falo para você, meu irmão, o que me fez desdobrar essa obra aqui não foi a ociosidade, não. Foi simplesmente a necessidade que eu encontrei em muitos cristãos de hoje em dia, principalmente na parte filosófica, fazer a gente refletir, pensar, exercício mental, para que você evolua como cristão, certo? Intelectual e espiritual. Vamos lá. Hoje quero tratar sobre a onipresença de Deus. Que atributo grandioso! Onipresença de Deus. A melhor maneira de entender os atributos divinos da onipresença é certamente analisá-lo no contexto dos atributos acima mencionados, que nós falamos anteriormente. A imutabilidade de Deus, a imensidão de Deus, a simplicidade de Deus. Deus é onipresente devido à imensidão de sua essência, ou seja, a essência de Deus está em todo lugar. Não são, imensidão e onipresença não são estritamente sinônimos, mas Charnock os usa basicamente de modo intercâmbio, percebe? Eles não são sinônimos, uns não significam a mesma coisa que o outro, mas eles são de intercâmbio. Às vezes você precisa usar a palavra imensidão para definir algo que Deus, algo sobre Deus, mas tem momentos que você tem que usar a onipresença de Deus, porque já não cabe mais a palavra imensidão, mas a expressão mais correta é a onipresença de Deus, ou seja, Deus é imenso e vasto, ele está em todo lugar, mas existe um momento que o que está presente ali é a onipresença de Deus, ou seja, Deus está agindo, Deus se manifestou naquele lugar, né? Então é a presença de Deus que está naquele lugar, não mais simplesmente a imensidão de Deus. Então isso é que nós vamos desdobrando aqui. Vamos lá. Em termos específicos, a imensidão de Deus se refere à espacialidade, ao passo que a onipresença fala da relação de Deus com o espaço concreto preenchido. Percebe?
Isso que eu estava tentando explicar agora. A imensidão se refere à espacialidade, ou seja, ao espaço, todo o espaço em que você puder apalpar, Deus está presente. Ele é tão imenso. Ao passo que a onipresença está ligado, fala da relação de Deus com o espaço concreto preenchido, ou seja, é a manifestação. Deus preencheu aquele lugar, mas como você percebeu que Deus preencheu? Ele se fez presente, ele se revelou, né? Ele se manifestou, entendeu? Mas assim, Deus está em todo lugar, é óbvio. Ele é tão imenso que ele está em todo lugar, nada é passado desapercebido diante dele. Dá uma olhadinha aqui, filha, fazendo um favor na câmera aqui, só para confirmar, certificar que está funcionando perfeito. Percebe? Então há distinção, mas a gente pode usá-los como intercâmbio. Então vamos lá. Conforme assinado por Tivelde, isso pode ser expresso mediante a distinção entre imensidão como uma propriedade absoluta de Deus e onipresença como relação de Deus com os lugares, percebe? A imensidão, ou seja, é de Deus, ele está em todo lugar. Mas onipresença como ele fala aqui, é uma propriedade absoluta, relação de Deus com lugares, ou seja, ele se relacionou, ele, de alguma forma, ele interagiu, ele trouxe uma percepção para as pessoas de que ele estava naquele lugar. Sabe aquele momento quando você está em algum lugar e você tem motivo para agradecer a Deus? Obrigado, Senhor, Deus, que bênção, glória a Deus. Ali há a onipresença de Deus, ou seja, ele fez de alguma forma você percebeu que Deus está naquele lugar. Então vamos lá. Baseando-se no pensamento de Richtsen, Müller comenta que, enquanto a imensidão de Deus se refere a Deus distinguindo da ordem criada, a imensidão se refere a Deus se distinguindo da ordem criada. Tá funcionando aí, né, filha? Perfeito? A onipresença de Deus se refere a ele uma relação positiva com o mundo. Percebe? Olha aí. Não é isso? Eu estava explicando para vocês, uma relação positiva, o qual é indicada na afirmação de que ele habita em todos os lugares do mundo, ou seja, ele habita, ele está presente. Leite fala da imensidão e infinidade, tanto no sentido amplo quanto no estrito. Em sentido amplo, Deus não está limitado pelo espaço, nem pelo tempo, nem por qualquer outra coisa, né? Em sentido estrito, a imensidão é uma propriedade de Deus. Ou seja, Deus é tão imenso que onde a nossa mente consegue conceber, entender, Deus está presente. Ele é tão imenso que ele está presente. Então, no sentido de propriedade, aquilo ali, Deus está lá, então aquilo pertence a ele. É Deus, entendeu? No sentido de propriedade, ou ele está presente ali, se fazer também naquele lugar. Ou seja, não tem nada que Deus, não tem nenhum espaço, lugar em que Deus não esteja presente com tamanha imensidão que ele tem. Vamos lá. Por quê? Por que é uma propriedade de Deus? Porque Deus está lá, então ali ele é o dono daquele lugar, né? Porque ele criou, ele é Deus, está a diferença de estar acima de toda e qualquer coisa que possa fazer presente ali. Segundo o qual ele não pode ser restringido nem limitado a qualquer lugar, mas enche todos os lugares sem multiplicação, percebe? Ou extensão de sua essência. Em outras palavras, Deus não pode ser contido em nenhum lugar, nem mantido fora de nenhum lugar. Charnock explica em Jeremias 23, 24, não sou eu que encho os céus e a terra, diz o Senhor. A passagem clássica, Locke's Classic, sobre a onipresença de Deus, para afirmar vamos ver aqui, fez um barulhinho, eu perdi a concentração.
sobre a onipresença de Deus para afirmar a posição reformada típica contra os ataques dos teólogos socianos, que asseguravam que a onipresença de Deus era uma extensão de seu poder e não de sua essência. Eles acreditavam que a onipresença de Deus ela era real apenas quando Deus manifestava o seu poder naquele lugar e falava, Deus está presente, porque ele manifestou o seu poder. Se não houvesse isso, então não teria a onipresença de Deus naquele lugar. Então vamos lá. Ele também relaciona esse atributo aos demais atributos de Deus, já analisado em seu sentido, em seu estudo. Assim como a eternidade é a perfeição que o leva a não ter nem começo nem fim, assim como a imutabilidade é a perfeição que leva a não experimentar nem aumento, nem diminuição. A imensidão ou onipresença é o que leva a não experimentar limites nem limitações. Vamos ler de novo aqui. Assim como a eternidade é a perfeição que o leva a não ter começo nem fim, certo? Como a eternidade é a perfeição que o leva a não ter nem começo nem fim. E assim a imutabilidade é a perfeição que o leva a não experimentar nem aumento nem diminuição, porque ele não muda, certo? Ou seja, é contradição se fizer isso. A imensidão ou onipresença são como os intercâmbios, como ele falou no começo, né? É o que leva a não experimentar limites nem limitações em relação ao espaço, ou seja, você entendeu, né? Ele está em todo lugar, a sua presença está em todo lugar, porque ele é onipresente e também ele é imenso, né? Tem a sua imensidão. Ao falar da onipresença de Deus, Charnock afirma que há 3 maneiras de dizer que algo existe ou está em um lugar. Circunscritamente, a mão, que pertence ao corpo, não está no mesmo e exato lugar do pé. Ou seja, a mão que pertence ao corpo não está no mesmo, ou seja, está próximo, mas não está no mesmo lugar, certo? Circunscritamente, é o que ele está falando. Definitivamente, anjos estão no local e não em outro ao mesmo tempo. Ou seja, definitivamente. Percebe? Ou seja, a mão está no mesmo lugar, mas está distante, né, do corpo, ligado ali, mas não está no mesmo lugar exatamente. Anjos estão estão num local e não em outro ao mesmo tempo, ou seja, os anjos estão apenas em um lugar, mas eles são tantos que falar anjos estão em todos os lugares, sim, mas um anjo específico está ali, naquele lugar. Eles não são onipresentes como Deus, que estão em toda parte, como um anjo só está em toda parte. E de forma plena, enchendo todos os lugares. Deus está presente de forma plena porque não é limitado pelo espaço, por ser infinito. Deus enche todas as coisas. Ele está desde o alto dos céus até os fundos das profundezas, em cada lugar do mundo e em todo o seu redor, e ainda não é limitado por ele, mas o excede. Essa é a primeira parte desse vídeo, né? Já ficou com um tempinho bacana. Vamos ter a parte 2, falando sobre a onipresença de Deus. Então você percebe aí, de maneira básica, a profundidade dessas doutrinas e definições a respeito dos atributos de Deus. Gostou? Deixa seu like e vem com a gente aí, que Deus abençoe. Em Padre do Maia também aqui presente. Vamos lá.